Bom dia, primeiramente, bem-vindo ao programa Coaching Flight. Para mim é um prazer ter você aqui comigo e a gente vai começar hoje autofeedback. Você sabe o que é autofeedback? Você sabe, na verdade, o que é um feedback? Dar feedback, receber feedback. Na verdade, o feedback é uma resposta a alguma iniciativa tua. Então, se você desenvolve uma atividade qualquer e alguém está te avaliando naquele momento ou te avaliou por algum motivo e vem dar um retorno para você a respeito daquela tua atividade, então isso chama-se feedback. Agora, o que a gente vai trabalhar, especialmente nessa sessão de coaching, é a primeira sessão, ela é uma das mais importantes, autofeedback. É o que você diz para você mesmo diante de várias características que vão ser elencadas aqui, ok? Então, qual é a tua maneira preferencial de ser chamado? Né? Então, se fosse para eu perguntar para você como você gosta de ser chamado, você diria o quê? Reflita sobre isso. Você gosta de ser chamado pelo um apelido? Pelo teu nome completo? Pela profissão que você desempenha? Ou como eu sou Richard, marido da Chrissy? Ou como que você gosta de ser chamado? Né? Você tem alguma frase que te identifica nos círculos que você participa? Por exemplo, ele é um CDF, ele é o que sempre chega antes, ou então, olha, quer fazer uma coisa bem feita, então é melhor pedir para fulano fazer. Tem alguma frase que identifica você? Talvez, eu citei aqui algumas frases que as pessoas até gostariam de ouvir, mas será que alguma frase do tipo, ó, toma cuidado, hein? Se aquela pessoa falar de cara assim que vai fazer, esqueça. Acha uma outra pessoa porque ela não vai dar conta do recado. Ela não vai ir até o final com aquilo. Qual é a frase que te identifica, né? Você tem algum livro que foi marcante na sua vida, que é marcante na sua vida? Que livro é esse? O que marcou você nesse livro? Foi a história em si? Foi o personagem? Foi o objetivo da leitura daquele livro? O que marcou você naquele livro? Né? Esse livro foi o que te marcou, foi o tamanho dele, talvez? Foi a maneira como é escrito? O que marcou você naquele livro? Qual é o teu livro predileto? Da mesma maneira, é importante você perceber agora, existe algum filme que marcou a tua vida? Seja na infância, adolescência, juventude, idade adulta, existe algum filme que marcou você, que realmente mexeu com os teus sentimentos? Alguma coisa com a qual você tenha se identificado? Inspirou você talvez na tua carreira? Inspirou você na linha que você decidiu seguir com relação aos estudos, com relação à sua vida pessoal, profissional? Esse filme, ele fala o que a você? É importante a gente ter essa primeira percepção, né? O que está dentro da gente? Quais são as maneiras como nós mesmos nos enxergamos? Por isso o autofeedback é tão importante. Depois disso, nós temos algumas coisas, sabe aquelas as dicotomias, né? Nós temos pontos fortes, nós temos pontos fracos. Você sabe listar eles? Quais são os teus pontos fortes, né? Quais são aquelas coisas que colocam você em evidência, aquilo que você percebe que você faz bem mesmo? Se for para listar uma pessoa com determinada característica, você provavelmente é uma das primeiras da fila. E agora também aqueles pontos de melhoria. Quais seriam os pontos de melhoria que são aplicáveis a você? Essa é a primeira dessas percepções que a gente vai ter de dois lados. Sabe, não tem como você ser bom em tudo, mas também acredite, você não tem como ser ruim em tudo. Você tem qualidades e você tem pontos de melhoria. Então, isso faz parte da nossa
constituição, assim, sabe? Nós somos assim, nós temos a parte de luz, a parte de sombra. Você tem aquilo que você gosta de mostrar para as pessoas, como você também tem aquelas coisas que você gostaria que nem existissem. Quais são essas coisas? Pontos fortes, pontos de melhoria. Agora, também existe a questão das oportunidades, né? Quais são as oportunidades que você vive? Quais são as oportunidades que você vai de encontro? Agora, da mesma maneira como existem as oportunidades, o outro lado dessa moeda. Quais são as coisas que te travam, né? Quais são os fatores limitantes, aqueles que dificultam a tua jornada? Você precisa pensar a respeito disso, porque quanto mais você toma consciência de quem você é, de como você funciona, mais amplo vai ser o entendimento de um modo geral a respeito daquilo que você está querendo buscar. Lembrando que o processo de coaching é um processo que leva você de um lado, que é o teu estado atual, até o outro lado, que é o teu estado desejado. E então, como que isso funciona? Funciona a partir do autoconhecimento. Você começa se conhecendo. A partir do momento que você se conhece, então você começa a desenvolver, com a ajuda de ferramentas, algumas capacidades a mais. Dependendo se o teu foco é na área de relacionamentos, você, a partir do momento que você se conhece, você vai ter uma consciência de quais são as coisas que são necessárias para que você trabalhe e que dessa maneira você consiga então alcançar o teu estado desejado, né? O terceiro ponto que a gente precisa levar em consideração nessa questão das dualidades são as nossas crenças. Sabe, eu já conversei com várias pessoas e tem muitas pessoas que elas são impulsionadas a partir de frases que foram ditas para elas desde a infância, ao mesmo tempo que tem pessoas que são paradas, elas são travadas toda vez que algum pensamento, alguma frase vem de encontro a eles. Por exemplo, você nunca vai ser alguém na vida. Você já ouviu uma frase dessa? Essa é uma frase que quando você acredita nela, é uma crença que te limita. Agora, por outro lado, você já percebeu que existem pessoas, existem pais que incentivam seus filhos? Por exemplo, você não tem problema você ter errado agora, você está aprendendo, na próxima você já não vai cometer esse erro dessa maneira, pelo menos. Você vai dar um passo para frente cada vez que você tentar e até você chegar na excelência daquilo. Então você está motivando aquela criança. Quais são então essas frases que estão incutidas na tua lembrança, na tua estrutura, que fazem com que você avance ou que fazem com que você retroceda ou que travem você, pelo menos? Você precisa ter essa convicção. Existem frases, existem crenças, por exemplo, todo político é ladrão. Então, de certa maneira, você nunca vai se candidatar ao cargo político se você não quiser ser conhecido como ladrão. De outra maneira, se você acaba se candidatando a um cargo político, você não vê problema nenhum em ser ladrão. Percebe como as crenças influenciam? De outra forma, você também pode entender, pode ter aprendido, pode ter internalizado que a honra é uma questão que precisa ser preservado todo o tempo na tua vida. Então é questão de honra você cumprir com tua palavra, é questão de honra você não voltar atrás, é questão de honra, e aí você perde a flexibilidade. Você é pau, pedra, preto no branco, o que está escrito, o que não está escrito não existe. Percebe que as nossas crenças definem muito daquilo que nós entendemos de nós mesmos, como também o que nós entendemos do mundo ao nosso redor. O terceiro momento desse autofeedback é que nós não estamos sozinhos, né? Existem pessoas à nossa volta querendo nós ou não. E como que essas pessoas enxergam você? Aquela primeira impressão que você deixa é como?
Você gostaria de ser enxergado dessa maneira mesmo? É dessa maneira que você gostaria de ser visto? Se não for dessa maneira que você gostaria de ser visto, o que precisaria mudar? Qual é a característica que você não gostaria que fosse tão evidente em você num primeiro contato? A gente analisando além disso, a gente precisa buscar um significado para a nossa existência. O que leva você a acordar de manhã cedo? O que leva você a ir de encontro às metas, a ir de encontro a novos desafios? O que move você? Que tipo de desafio inspira você? Que tipo de ação, de atividade inspira você? Você tem energia para lidar com o teu dia? Para lidar com o dia a dia? E da onde vem essa energia? Essa energia vem de você? Você acorda bem? Uau, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, legal. Ou essa energia tem que vir de uma terceira pessoa, de uma quarta pessoa, uma segunda pessoa? Vamos lá, levanta, ânimo, vamos, continua. Como é que é isso na tua vida? Você tem essa motivação inicial ou você precisa que alguém fique te empurrando? Essa energia, ela vem, ela tem que pegar no tranco? Ou essa energia está fora do lugar onde você passa a noite? Onde é que está essa energia? Essa energia, ela é acessível? Você tem que buscar alimentar ela de alguma maneira para que você tenha essa energia para levantar no dia seguinte? Onde é que está dentro de você aquilo que dá o norte para a tua vida? O que faz com que você perceba um futuro lá na frente ou você não percebe futuro nenhum? Como que é isso dentro de você? Você entende que existe um significado para você acordar toda manhã e viver aquela manhã? Se existe, qual que é esse significado? E se não existe, por que não existe? Qual é o motivo pelo qual não existe um significado para você acordar toda manhã? Você precisa levar isso em consideração. Quando nós somos confrontados por pessoas, né, a respeito das ações que nós temos, nós estamos então recebendo um feedback. Qual é a tua capacidade de receber um feedback? Você lida bem com isso? Se forem críticas, como que você lida com essas críticas? Se forem elogios, como é que você lida com esses elogios? Quando você recebe um elogio, para você isso é tão bom que de repente você não tem mais nada para melhorar, você passa a ser a autoridade no assunto, você fecha os ouvidos e os olhos, aquilo que você vê, aquilo que você pensa passa a ser a lei, você ignora a existência de outras opiniões, de outros pontos de vista. É assim que você lida quando é elogiado? Ou então quando você é criticado, será que você tem a tendência de achar que você não presta para mais nada? Que o fato de ter uma crítica faz com que você ache que todas as demais qualidades que você tem são inexistentes? Ou que na verdade são só uma imaginação da sua cabeça ou da pessoa que fala para você dessas qualidades? Como que você reage ao obter feedback? Você gosta de feedback? Você foge do feedback? Como que é esse desenvolvimento dentro de você com relação ao feedback? Você entende que os extremos, eles sempre são prejudiciais para a nossa saúde, principalmente nossa saúde emocional, quando nós ficamos pulando do 0 ao 100, do 100 ao 0, do 8 ao 80, isso estressa o nosso organismo de uma maneira tal que nós acabamos não tendo equilíbrio em nossas ações. E o ambiente em volta da gente fica um ambiente instável quando nós somos tão 880. Agora, ok, dar feedback você tira de letra então, ou pelo menos você identificou a maneira como você recebe feedback. Você percebe talvez que uma crítica ela não passa de uma percepção de uma pessoa e você tem então a consciência de analisar de que alguma coisa envolvendo a história daquela pessoa fez com que ela tivesse essa leitura das tuas ações e você tem então condições de avaliar se essa leitura ela é compatível com aquilo que você está vivendo e com o contexto
se essa leitura ela é comum a mais pessoas ou se é uma exclusividade daquela uma que te deu o feedback. Você lida bem com isso quando você percebe que, opa, isso é verdade, o que a pessoa está falando, eu quero trabalhar isso em mim, esse ponto de melhoria, ele vai ser cada vez menor. Você lida assim com feedbacks construtivos? Ou então feedbacks negativos? Como é que você lida com isso? Olha, o que você faz realmente, desculpa a palavra, é uma porcaria. Você não presta para nada. Como é que você lida com isso? Você sai magoado? Você fica chateado com isso? Qual é a maneira com que você lida com esse tipo de feedback? Agora também existe a questão de você ser o portador do feedback. Quando você vai lidar com alguém e você precisa então falar para essa pessoa alguma coisa boa que ela fez. Como que você faz isso? Olha, você fez muito bem esse trabalho, mas falta uma coisa aqui, uma coisa lá. Tem um mas sempre, né? Sabia que as pessoas que colocam um mas depois de cada qualidade, na verdade elas não estão valorizando as tuas qualidades? Você percebe isso? Porque o foco ainda está na negatividade, naquilo que você não foi bom o suficiente. Ok, se você sabe disso, como é que você lida sabendo que você não é tão bom o suficiente? Você costuma falar esse mas sempre? Quando você dá o feedback, você está querendo colocar uma pessoa para cima, ela está meio baixo astral, você quer fazer alguma coisa para motivar aquela pessoa, então você começa a elogiar ela e de repente você solta um mas. Aí você estragou tudo. Você costuma fazer isso? Como é que você dá o feedback? Quando você vê que a pessoa faz uma coisa bem feita, você pensa, não fez mais que obrigação, agora aquilo que ela fez que não ficou tão bom ali, você cai em cima, batendo de tudo que é jeito. É assim que você dá feedback? Como que você dá feedback a respeito de uma situação que é diferente daquilo que você acha ideal? Olha, você faz assim, mas eu faço desse jeito. Sempre existe um exemplo teu pessoal, quer dizer então que no fim das contas o teu jeito é o perfeito, entende? Essa maneira de dar feedback também não é uma maneira muito construtiva, não é uma maneira muito eficaz de você dar o feedback para alguém. Agora, se você fosse dar uma nota de 0 a 10 na tua capacidade de receber feedback, que nota você daria? Reflita sobre isso. Se você estivesse então agora tendo que dar uma nota de 0 a 10 à tua capacidade de dar feedback, levando em consideração esses pontos que eu abordei, que nota você se daria? Você gostaria de receber um feedback seu mesmo? Como é que seria isso? Como é que você reagiria ao receber um feedback seu de você? Se você visse o estado em que você está e fosse dar um feedback para você mesmo, como é que seria esse feedback? Você pensaria a respeito disso? Agora, o que você... Olha, eu vou fazer um parênteses aqui. Nós estamos no processo inicial de coaching. Você não está aqui por acaso, você quer alguma mudança significativa na tua vida e provavelmente você tentou várias maneiras e continua patinando, ou você está andando de um jeito que não está no ritmo que você gostaria, você quer andar mais rápido. Então, por que você está buscando o coaching? O que você quer realmente com esse processo? Você entende que o Coaching Flight é um processo que ele é derivado do coaching de vida? E essa interação que nós estamos tendo agora é uma interação diferente, porque eu estou expondo para você uma ferramenta, estou te passando conceitos e você tem a capacidade de voltar atrás no vídeo, você pode avançar o vídeo de novo, você pode refletir um pouquinho mais sobre o que você está ouvindo de mim, você pode começar a fazer o processo e retomar ele depois. Como que você encara esse processo de coaching? Você entendeu que o processo ele vai girar em torno de 12 semanas. E que se você quiser e conseguir, você tem condições de trabalhar
totalmente isso de uma maneira individual e produtiva, assertiva. Você vai alcançar o teu objetivo no final desse processo, mas quem sabe em um momento ou outro você vai precisar de uma ajuda, e você entende que você pode receber essa ajuda no processo de coaching, aqui no Coaching Flight também. Se for necessário que eu converse pessoalmente contigo, saiba que existe essa possibilidade, ok? Em outros momentos, ou mesmo no site coachingflight.com.br, você tem condições de avaliar quais as alternativas que você tem para poder ter um acompanhamento mais individualizado, ok? Mas vamos seguir. O que você está buscando com esse processo de coaching? Eu volto a frisar. É importante que você se conheça, que você faça uma análise profunda mesmo do que acontece dentro de você, de como você se vê, de como que você gostaria que as pessoas te vissem, o que motiva você, quais são as tuas inspirações, certo? E se você está aqui buscando alguma coisa especificamente, o que é essa coisa? E olha só, não entrando na questão assim de religião, de espiritualidade, nada disso, mas vamos imaginar um cenário. Digamos que viesse um anjo, né? E chegasse na tua frente. Você já deve ter visto filmes que tem anjos aos montes, né? Existe isso. E talvez você até creia que existem anjos de verdade. Então, independente se é um caso ou outro, mas vamos usar a imaginação. Se a pergunta dele fosse no sentido de fazer com que você desse uma resposta, e essa resposta daria subsídios para esse anjo, dizer se você vai entrar no céu ou se você vai pro inferno. Digamos que existem essas duas opções. Que resposta você daria? Existe uma resposta para isso? É importante você perceber aquelas coisas que não existe uma explicação lógica, certo? Mas ela é baseada em convicções pessoais tuas. Que resposta seria isso? O que significa para você a expressão você precisa fazer a tua vida valer a pena? Alguém já te falou isso? Você já falou isso para alguém? O que significa para você ouvir essa frase? Você precisa fazer a tua vida valer a pena. Se você tivesse imaginando agora assim que você recebesse um recadinho, né? Esse recadinho ele é um recadinho que vem do futuro para você. E esse recado diz para você: olha, você tem agora somente mais 5 minutos de vida. O que você vai fazer nesses 5 minutos de vida? Você vai escrever uma carta para pessoas importantes, você vai fazer uma lista de coisas pendentes que você vai deixar para as pessoas resolverem. Como que você vai trabalhar essa questão? O que você vai fazer nos últimos 5 minutos da tua vida, começando a partir de agora? Daqui a 5 minutos você não está mais aqui. O que você vai fazer? Você vai ligar para alguém? Você vai procurar alguém para estar com ela junto nesses últimos 5 minutos? Você vai parar o carro e vai pensar, vai fazer uma reflexão de como que foi a minha vida? Como que foi tudo até agora? Eu quero trabalhar isso? Eu quero resolver isso? Eu quero ter paz? O que você vai fazer nesses últimos 5 minutos da tua vida? Se você morresse hoje, olha, tudo que a gente está fazendo projeções, ok? Por que essas projeções são tão importantes? Porque o nosso cérebro, ele não, na parte subconsciente, não consegue distinguir o que é verdade e o que é mentira. Tudo aquilo que você imagina, o teu cérebro, ele tem a capacidade de viver aquilo, certo? Por isso que os sonhos às vezes são tão reais e você tem essa percepção de que, uau, parece que era tudo muito real. Então, quanto mais no subconsciente, quanto mais escondido lá dentro estiver isso, então mais real vai ser a sensação.
E existe uma coisa que separa o nosso cognitivo do nosso imaginário, do nosso subconsciente, daquilo que nós nem temos consciência do que acontece. São os nossos sentidos. Principalmente a visão. Porque a visão, ela limita a nossa percepção ao espaço que nós estamos agora. Então, eu enxergando aqui, eu vejo equipamento, eu vejo a parte de gravação, eu vejo o script que eu estou seguindo. Agora, e você provavelmente nesse momento está vendo, assistindo esse vídeo, você está com talvez uma anotação tua, as tuas canetas, ou então diante do computador para fazer as tuas anotações. Tudo isso é captado pela tua visão e aí você trabalhando essa questão da visão, o teu mundo resume-se a isso. Agora, se você fecha os olhos e começa a usar a imaginação, esse mundo ele é ampliado. Ele é ampliado de uma maneira que você não tem mais limites. Você entende isso? Eu vou fazer um experimento com você. Fecha os olhos. Olha, a vantagem de você estar fazendo isso através de uma plataforma digital, através do vídeo, é que não tem ninguém vendo. Então você não precisa ter vergonha, ok? E se você tiver em algum lugar que tem gente olhando, faça de conta que você pegou no sono, tá? Você está com fone de ouvido, então você está só ouvindo o que eu estou te falando. Fecha os olhos. Fecha os olhos, eu vou fechar os olhos também, então a gente vai acompanhar essa mesma história. Então imagine que realmente hoje é um dia bonito. Como que é um dia bonito para você? Onde é que você está? Será que se eu falasse para você que tem uma árvore muito grande diante de você, você consegue imaginar essa árvore grande? Como é que é essa árvore grande? Tem os galhos dela, são galhos retos, né? São galhos com flores nas pontas, folhas pontudas. Você consegue imaginar isso? Aliás, desculpa, me enganei. Os galhos são bastante tortos e curvos. É um emaranhado de galhos e não tem flor nenhuma, mas tem muitas folhas largas. Parece que dá até para fazer uma casa de árvore em cima dela. Como é que você está imaginando isso? Você está enxergando isso? Você conseguiu apagar a primeira árvore e reescrever a segunda árvore na tua imaginação? Presta bem atenção. Agora você está na frente dessa árvore. E essa euforia toda dessa conversa agora está passando. E você está se acalmando. Você resolve olhar em volta e enxergar o que tem à tua volta. Você decide que você vai sentar. Olhando para baixo, você procura o lugar para sentar e você percebe que uma das raízes dessa árvore está um pouco mais exposta. Olha para aquele tronco, você percebe que seria um lugar ali aconchegante para você sentar. E você senta, você relaxa, você escuta os passarinhos. Está começando o sol se pôr e você olha então aquele sol maravilhoso se pondo entre as colinas. De repente, nesse momento agora, você abre os olhos e você então percebe que tudo isso era uma imaginação. Tudo isso era uma imaginação. Você consegue entender que a nossa imaginação ela vai além dos limites possíveis. A imaginação pode qualquer coisa. Então, se eu pergunto para você agora, se hoje fosse o teu velório, você consegue imaginar essa cena? Fecha os olhos e imagina quem está com você ali, quem está velando você. Como que é tudo isso? Tem decoração? Que tipo de decoração que é? As pessoas estão mais confortáveis? Elas estão felizes? Elas estão tristes? Onde que está sendo velado? Como que é isso? Tem música no fundo? Não tem música no fundo? Sabe? Será que
Você consegue imaginar o que as pessoas estão falando ao olhar para você ali naquele caixão? Que frases que elas estão falando para você? Você consegue imaginar isso? Agora, é, especificamente falando, quais seriam, continua com o olho fechado, imaginando quem seriam as 6 pessoas que estariam carregando o seu caixão. Né? Então, e por que são essas pessoas que estariam carregando? O que elas significam para você? Né? E você consegue desenhar na tua mente esse caixão, essas alças, como são essas pessoas, quem são essas pessoas, quais será que foram os últimos pensamentos das pessoas no seu velório? Quais são os últimos pensamentos delas a respeito de você? Olha, é importante você levar isso a sério, porque isso não é simplesmente um curso. Lembre-se que você está em busca de algo além e você precisa se conhecer bem para saber quais são as estratégias que você mesmo vai desenvolver para alcançar esse estado futuro, esse estado desejado. Quais são as 3 últimas pessoas que vão ficar no seu velório? Qual seria a última pessoa que ficaria no seu velório? Quem é ela? O que ela significa para você? O que você significa para essa pessoa? Então, se após isso, então você fosse chamado a conhecer o céu, ok? Então você não está mais aqui na Terra, você está no céu. E por que você mereceria ir para o céu? Né? O que daria para você esse passe? Você já pensou sobre isso? Tem alguém te esperando lá do outro lado? Alguém foi antes de você e vai estar esperando você ali? Quem são essas pessoas? Quantas são? Como elas estão? Elas estão felizes em te ver? Você tem quantos amigos que estariam dispostos a morrer no teu lugar? Você tem alguém que estaria disposto a morrer no teu lugar? Agora presta bem atenção. Você mesmo estaria disposto a morrer no teu lugar? Você faria isso por você? Por quê? Porque sim, porque não? Reflita sobre isso. Escreve mais sobre isso. Por que essas coisas vêm à tua mente? Você se sente uma pessoa amada? Você percebe que você foi realmente amado na tua vida? Você amou de verdade? Como que é isso? Fale mais sobre isso. Escreva, coloque no papel. Não existe certo ou errado. Você está colocando os sentimentos para fora. Como que é essa questão de ser amado ou não ser amado? Como que você lida com isso? Você consegue amar alguém? Você não consegue amar? Você foi amado ou você não pôde ser amado? Isso foi privado de você? Como que foi isso na tua vida? Sabe aquelas mentirinhas que você conta a teu respeito? Você teria coragem de colocá-las no papel aí? Quais são essas mentiras? Não, porque eu nasci desse jeito e quando eu era pequeno eu tinha tudo que eu queria e na verdade você não tinha nada. Então, que mentiras você conta a teu respeito? A respeito do lugar que você trabalha, do teu serviço? Você tem vergonha do teu trabalho? Você tem orgulho do teu trabalho? Você tem orgulho da tua história? Você tem vergonha da tua história? Se você tem vergonha da tua história,
Por quê? Porque ela é boa demais ou porque ela é ruim demais? E como é que você lida com essa vergonha? Você camufla algumas coisas? Como é que você lida com isso? Quais são essas mentirinhas, né? Tem alguma mentira a teu respeito que se você pudesse botar atrás, você nunca contaria? Uma mentira a teu respeito que se você pudesse, você jamais contaria? Analisando agora o teu potencial. Você se considera uma pessoa que tem pouco potencial, não vai conseguir muito longe. Uma pessoa que tem um médio potencial, nossa, você se considera alguém que já pode ir numa certa jornada e você já tem isso até em mente, mais ou menos, ou você se considera uma pessoa que tem muito potencial, que o céu é o limite, ou então o céu é só o começo do fim do limite. E vai adiante, né? O céu não é o mais limite para você, né? Então, como que você se considera com relação ao teu potencial? A gente está chegando no fim já desse exercício, dessa ferramenta de auto-feedback. Você tem algum assunto que está inacabado? Alguma coisa que você começou e não terminou? Alguma situação com alguém que você goste muito que não foi resolvida? Ou então algo que tem consumido os teus pensamentos e você queria de uma maneira se ver livre disso? Então existe algo que precisa ser resolvido ainda? E o que você acha que é a mensagem que precisa ser compartilhada a teu respeito? O que as pessoas vão falar de você? Qual é o legado que você quer deixar? Uma pergunta que vem antes dessa ainda é: você quer deixar algum legado? Você acha que existe uma necessidade nisso? Você acha que existe um porquê de deixar uma impressão para os que ficam? Você ser uma inspiração para os que ficam? A maneira como você viveu até o último minuto, isso é uma inspiração? Você quer deixar isso como uma inspiração para as pessoas? Como que você quer deixar? O que você quer deixar de legado? Então, pensando ainda nessa questão, na tua lápide, você vai querer uma frase escrita? Que frase é essa? Que frase vai estar escrita na tua lápide? Aqui jaz Richard Manish. Eu sempre falo que... tem coisas que eu falo que não preciso repetir aqui, mas quem me conhece de perto, talvez uma das frases que pudesse estar escrito é: ele está melhor que ontem e pior que amanhã. E eu realmente, particularmente, eu acho que essa frase seria maravilhosa de estar escrita. Por quê? Porque se naquele momento eu estivesse então sendo enterrado ou cremado, na urna que tivesse escrito ali, o que quer que fosse, com certeza eu tenho essa convicção de que eu estaria num lugar maravilhoso e com toda a eternidade pela frente, descobrindo sem ter problema com o tempo, né, o que é viver plenitude. E o dia imediatamente anterior àquilo, com certeza foi um dia que eu ainda estivesse dentro desse esqueleto, dentro desse corpo aqui, sabe, nas minhas limitações físicas e talvez até cognitivas, psicológicas, emocionais. O que estaria escrito na tua lápide? Agora, se você vivesse, metaforicamente falando, até os 100 anos, quem são as pessoas que vão estar com você no seu aniversário de 100 anos? Como que vai ser essa festa? Vai ser uma festa de alegria? Ou, poxa, como é que esse cara está vivo ainda? Já deu a hora, ele morreu e esqueceu de deitar. Né? Que tipo de... Como é que vai ser isso? Né? Uau, mas
cara viveu até 100 anos, seria ótimo se ele vivesse mais 50 pelo menos. Eu tenho tanta coisa que eu posso aprender com essa pessoa. Como que são as coisas que as pessoas vão falar a teu respeito. E quem sabe no aniversário de 90 anos, ok? Você está bem ali, qual discurso você vai fazer? Ele vai ser um discurso motivacional ou vai ser um discurso, sei lá. Me diga você, como que vai ser esse discurso no teu aniversário de 90 anos? E agora já acabando tudo isso, a gente tem só mais 4 perguntinhas. O que você está achando de tudo isso? Você conhecia esse teu lado que você trouxe à tona com esse exercício? Se você não teve condições de fazer isso de uma maneira profunda, eu convido você a rebobinar esse vídeo até o começo e começar de novo. Não ache que isso é um curso, não faça isso por fazer, não é simplesmente uma tarefa que precisa ser feita, não. Leve isso com seriedade. Quanto mais profundo você levar cada uma das ferramentas de coaching, olha, coaching não é curso. Coaching não é simplesmente ferramenta. Coaching é um processo de desenvolvimento pessoal. Então você precisa ter consciência de si mesmo para saber quais são depois os teus limites, se existe algum limite que você quer quebrar, onde você quer chegar. O que esse exercício, esse primeiro exercício mais profundo, auto-feedback, diz para você nesse momento. E claro, a gente falou de várias coisas, vários pontos. Você acha que existe alguma pergunta que está faltando aqui? Se você acha que tem uma pergunta que poderia ser feita e não foi feita, que pergunta é essa? Escreva aí essa pergunta e não fique só na pergunta. Responda também essa pergunta. Se essa pergunta está faltando, escreva ela ali. Que pergunta está faltando e qual seria a sua resposta para aquela pergunta? E agora, quem é você? Quem é você agora? Você se enxerga da mesma maneira como você se enxergava há 1 hora atrás? Quem sabe se você fez como eu fiz algumas vezes, alguns cursos que eu fiz, eu vou fazendo pausas para poder digerir aquilo que eu estou absorvendo. Então, mas a gente está quase em 1 hora de vídeo e você se vê como sendo a mesma pessoa de 1 hora atrás. O que mudou a respeito da percepção de si mesmo? Quais são essas coisas que são novas agora? E existe uma coisa a respeito de tempo, né? Esse é o tempo cronológico, que é o tempo que você pode acompanhar esse vídeo, né? 1 minuto atrás do outro, 1 segundo atrás do outro. Agora também existe um outro tipo de tempo, que é aquele quando você perde a noção, que você está tão entretido em fazer aquilo que você nem percebeu a hora passar. Eu vou conversar para você que gravando esse vídeo aqui, eu não percebi a hora passar. Agora são 6:30 da tarde. Eu comecei a gravar esse vídeo às 5:30 da tarde. Eu comecei a preparar o material que eu estou disponibilizando para você hoje. Eu comecei a preparar ele às 10 horas da manhã. Só que antes disso eu tinha preparado muita coisa semanas atrás. Então, e quando a gente está envolvido em algo que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar. Quando a gente está com pessoas que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar. É importante você ter essa percepção. Se você ficou contando no relógio o tempo que faltava para acabar esse vídeo para você poder marcar lá a tarefa realizada, acho que você não entendeu bem a coisa. Reflita um pouquinho, descansa, faz outra coisa, depois você volta aqui e faz de novo, né? Quanto mais você se dedicar a esse processo, mais frutos, mais benefícios você vai alcançar com o processo. Coaching só é coaching se eu dando 100% de mim, você também der 100% de você nesse processo. Eu quero disponibilizar para você o melhor que eu puder fazer.
Acredite, eu estou fazendo o máximo que eu posso. Existem pessoas que fazem diferente, podem fazer melhor, podem fazer pior, mas quanto a mim, eu só consigo determinar o que eu faço. E eu estou fazendo o melhor de mim para que você também tenha condições de aproveitar esse melhor de mim e dar o seu melhor também. Agora, você entende que o que você vive hoje são consequências de decisões que você tomou no passado. E o teu estado desejado, ele também será consequência de decisões que você toma a partir do momento que você decidiu começar esse processo. Eu quero desafiar você. Quais são as coisas que você vai fazer nos próximos 3 dias com quais você mesmo se compromete? Eu não vou ficar puxando tua orelha, coisa assim, mas eu vou perguntar para você, você conseguiu enumerar essas 3 coisas que você se compromete a fazer nos próximos 3 dias? Eu não vou dizer para você fazer um monte de coisa, porque a gente tem que sair do redemoinho, sabe? Então você vai sair do teu cotidiano e vai colocar 3 coisas a mais no teu dia. Quais são essas coisas? Você decide. Essas coisas têm quanto a ver com... Então eu quero encorajar você, a agradecer você. Foque bastante nessa primeira semana. Começando bem, é muito mais fácil a gente terminar bem. Leve a sério, você consegue. Eu acredito em você. E você acredita em você também? Um grande abraço. Tchau, tchau.